seconds. Tudo bem? Como vão vocês? Eu sou Antônio Carlos Ferri, estamos aqui novamente para mais uma aula. E hoje iremos iniciar uma sequência de 3 aulas para falar um pouquinho de administração aplicada à segurança do trabalho. Como administrar esse setor, como ser eficiente nesse setor. Então a gente vai trabalhar um pouquinho essas coisas para que você, principalmente você que está iniciando sua jornada aí na área de segurança do trabalho, principalmente você técnico de segurança, engenheiro, recém-formado, que está no caminho para se formar, que já se formou, mas é um recém-formado, e também para aquele que queira também adquirir um pouquinho de conhecimento aí. São aulas simples e objetivas, o intuito é sempre levar informação simples e direta, tá bom? Então vamos lá. Então, como sempre, eu me apresento para vocês. Quem sou eu? Eu sou o Antônio Carlos Ferri, sou graduado em Gestão de Recursos Humanos, conheço um pouco dessa área de recursos humanos também, porque tem aplicabilidade direta e ligação direta com a segurança do trabalho. Sou pós-graduado em ergonomia, então atuo também nas empresas aí como o ergonomista também, e também sou técnico em segurança do trabalho, além de atuar como técnico em segurança do trabalho e também ergonomista, eu também atuo como docente numa escola de ensino técnico, né, profissionalizante. Então, um pouquinho do Antônio aí. Então, e aí, é só um pouquinho de mais. Aqui, se vocês quiserem entrar em contato com o Antônio, então aí está o e-mail do Antônio, segurançaergonomia@gmail.com, o LinkedIn do Antônio, então você vai digitar lá, entrar no LinkedIn, vai copiar esse restante aí, vai achar o Antônio lá, Antônio Carlos Ferri, fácil de achar. Esquisitos profissionais, está aí no LinkedIn. E quem quiser conhecer o Antônio um pouquinho, pessoal, do lado pessoal, está aí o Instagram do Antônio, do lado pessoal. Então, lá você vai ver um pouquinho da minha família, vai ver fotos, imagens legais que a gente posta lá realmente buscando o intuito pessoal. Tá bom? Então, quem quiser conhecer o Antônio um pouquinho mais, está aí um e-mail, o LinkedIn e também um Instagram. E a aula de hoje nós iremos falar um pouquinho da teoria geral da administração geral e industrial, e também a evolução da administração de uma maneira geral. Hoje a gente vai trabalhar mais esses 3 tópicos para que você entenda um pouquinho de administração. Não que você vai ser um administrador de uma empresa, mas você vai administrar o seu setor. Então tá aí, para quem quiser acompanhar a gente, está aí. Então essa é a programação. Então vamos lá. Teoria geral da administração. Segundo Fernandes, esse estudioso aí, né, da área da administração, a administração é pertinente a todo tipo de empreendimento humano que reúne em uma única organização pessoas com diferentes saberes e habilidades, sejam vinculadas às instituições com fins lucrativos ou não. Então é para qualquer tipo de empresa que tem e pensa numa lucratividade ou não. Esse não aí está relacionado às empresas de ordem de cunho social, principalmente as ONGs, as organizações não governamentais, né, os clubes associativos. E a administração precisa ser aplicada aos sindicatos, às igrejas, às universidades, aos clubes, agências de serviço social, tanto como nas empresas, sendo responsável pelos seus desempenhos. Então, a administração é responsável pelo desempenho. Então, o técnico de segurança, o engenheiro, por exemplo, ele vai ser responsável com o quê? Pelo desenvolvimento e pela administração do seu setor, que também está ligado aí com a empresa. Então, pessoal, é isso aí que a gente está passando para vocês agora. Então, é aplicado para todos. Assim, a administração é o órgão da instituição que, como tal, só pode ser descrito e definido por sua função e contribuição, devendo cumprir as seguintes tarefas. Então, a administração ela vai cumprir o quê? Atingir a finalidade e missão específicas da instituição, seja uma empresa comercial, ou um hospital, ou uma universidade. Então, a finalidade da empresa é atingir a missão. Então, lá tem a missão da empresa, missão, ser a maior empresa de software do mundo. Então, de repente, essa empresa pode ser isso, a maior empresa de educação, a maior instituição de educação do Brasil. Tá aí, então, também pode fazer a ligação e essas são a missão. Então, a administração ela vai estar focada em atingir especificamente essa finalidade que é a missão da instituição ou empresa. Tornar o trabalho produtivo e transformar o trabalhador em realizador. Aqui entra uma parte muito interessante. Veja bem,
tornar o trabalho produtivo, transformar o trabalho em realizador. Então, trabalhador em realizador. A administração tem esse papel importante. E a segurança do trabalho, ela vai ser esse administrador de segurança que vai fazer com que o trabalhador seja produtivo, porém, trabalhando com segurança, sempre seguro, né? Para que ele mesmo consiga evitar os acidentes, as doenças, evitar riscos desnecessários e tudo mais. Administrar os impactos sociais e as responsabilidades sociais. Então, o administrador está focado nesses 3 pilares. Existe uma gama muito grande de responsabilidade do administrador, mas se você for focar todos mesmo, as outras, os subitens, esses daí são aqueles que mais fica focado direto com aquilo que é o administrador. Então, a gente vai agora um pouquinho para falar de administração geral e industrial, né? Então, agora a gente vai focar. Anteriormente, nos slides anteriores, a gente se viu somente na parte de administração industrial ou administração de uma maneira mais ampla, né? Para que ela serve? Ou qual que é o foco dela? Agora a gente vai ver a da indústria, da industrial principalmente, porque é aquela que tem uma grande gama de responsabilidade e que precisa ter uma noção exata do que está fazendo e compreender a administração de uma maneira geral. Então, ó, segundo Peinado e Grêmio, né, são 2 aí que fez algumas bibliografias muito legais, interessantes na parte de administração. O mundo moderno é feito de organizações. A vida das pessoas de qualquer sociedade gira em torno e mantém profunda dependência das organizações. Então, a vida do ser humano está ligada diretamente com essas organizações, com as organizações, seja uma organização governamental, não governamental, uma organização privada, seja ela qual for, sempre é a organização, porque o governo é uma organização, as indústrias são organizações, os comércios são organizações e a nossa vida sempre está ligada ou dependente disso. As igrejas, para quem é religioso, também é uma organização, então elas estão ligadas. Nossa vida, como seres humanos, estão ligadas diretamente com as organizações. Por organização, então, entende-se que é o agrupamento de pessoas que se reúnem de forma estruturada, né, e deliberada, em associação, traçando metas para alcançarem objetivos planejados e comuns a todos os seus membros. Outra definição, então, que estabelece que as organizações sejam instituições sociais e a ação desenvolvida por membros é dirigida por objetivos. Então, olha bem que legal, né? As organizações é um agrupamento de pessoas que se reúnem de forma estruturada e deliberada para atingir um objetivo comum. Em teoria, é isso daí. E a outra definição estabelece que as organizações sejam instituições sociais, ou seja, para ela viver, ela tem que pensar também no bem-estar das pessoas. Então, por isso que ela fala de que sejam instituições sociais. E a ação desenvolvida por membros é dirigida por uns objetivos. São projetadas como sistemas de atividades e autoridade, deliberadamente estruturadas e coordenadas e atuam de maneira interativa com o meio ambiente que a cerca. Isso aí tem Carvalho, 2008. O que isso quer dizer? Que ela tem que ser ela tem que trabalhar como se fosse uma instituição social, ou seja, ela não pode só pensar exclusivamente no lucro. É lógico que as empresas nascem para o lucro, elas não nascem apenas, as empresas, não estou falando as ONGs, as associações. A gente está falando de indústria, principalmente essas comerciais industriais. Elas nascem com a finalidade de lucro, porém ela não deve só pensar nisso, ela deve pensar no bem-estar da sociedade que a cerca, né, das pessoas, do mundo que a cerca, né, do ambiente em que ela é cercada. E pode-se afirmar com propriedade que objetivos e recursos são fatores determinantes que definem as organizações, fazendo-se compreender que a sociedade que cerca o homem é feita de organizações e que são elas que fornecem os mecanismos para se conseguir o atendimento das necessidades humanas. E, como eu já disse anteriormente, as organizações, a nossa vida, ela é muito ligada nas organizações, por quê? E elas influenciam a nossa vida. Então, pode ser positivamente, pode ser negativamente.
Por exemplo, a gente tem as igrejas que são organizações, as indústrias que produzem determinados produtos que a gente tem na nossa casa é uma organização. Nós temos a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, e são organizações também que atuam diretamente. E esses atuam muito mais ainda, porque eles comandam a nossa vida. E acaba que a gente tendo que trabalhar e viver mediante uma democracia que nos impõe certas condições, né? Então, direitos e deveres, no caso, né? Então, isso, para finalizar esse conceito de que nós, seres humanos, somos dependentes das organizações. Então, ó, embora exista uma infinidade de exemplos de organizações, é possível classificá-las de acordo com sua atividade econômica. E uma das formas de fazer isso é adotando a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE, ou CNAE, como alguns conhecem, do IBGE, elaborada sob a batuta de classificação de suas áreas. Então, nós temos, entre elas, nós temos aqui, só para você entender, as organizações do setor primário. Então, dentro do setor primário, a gente tem todas as indústrias ou as empresas, principalmente aquelas que produzem, são os produtores rurais, que são commodities, que a gente diz, os commodities, que passam por pouco processo industrial ou quase nenhum ou quase ou muito pouco processado. Tipo aqui, por exemplo, ali a gente tem alguns, as plantações de uma maneira geral, os garimpos. Então esse é o setor primário, que é o setor de extradição. Então tudo que extrai da natureza alguma coisa é setor primário. Então a agropecuária, a agricultura, as pisciculturas, esses são o setor primário. Se a gente for pegar a importância do setor primário hoje para o Brasil, nesse momento que a gente vive aqui de pandemia, ele é um dos setores que alavancam a economia e que não deixam a economia morrer de vez e nem a gente entrar numa recessão, porque são eles que estimulam os demais setores também a produzirem riquezas para o Brasil. Então, o setor primário está voltado para commodities, né, para agricultura. Então, de repente, o técnico de segurança que for atuar na NR31 está atuando direto com o setor de setor primário. Assim também como os engenheiros e médicos e tudo mais. Um setor muito rico para a gente adquirir conhecimento, tá bom? Então, este é o setor primário. O setor secundário, agora a gente vai para o setor secundário, pessoal. O setor secundário, na verdade, ele trabalha, as organizações dos manufatureiras ou do setor secundário, são aquelas que processam, né, fazem o processo dos produtos de uma maneira geral. Então pega o couro e faz o tênis, todo aquele processo. Pega o aço, faz aquela produção de máquinas. Então, o setor secundário ou o setor de manufatura, esse tipo de organização produz, né, fabrica ou monta, ou seja, industrializa algum produto. Um produto é uma combinação de bens e serviços. Olha que interessante. Né? A gente já está partindo de bens e serviços. Então, está muito ligado também com o setor terciário. Em uma indústria de manufatura, acontece uma atividade de transformação de um produto de alta intensidade de material, seja matéria-prima transformada em produto em fábrica ou componentes montados em produtos numa montadora, são exemplos de organizações manufatureiras, né? Indústria de área metalúrgica, montadoras de automóveis, montadoras de eletrodoméstico de linhas brancas, fundições e demais organizações em que a maior parte da matéria-prima é composta por metais e passam por vários processos, né? O setor terciário agora, desculpa, a gente vai para o terceiro setor, que muito a gente escuta lá na própria televisão, o terceiro setor. O que é esse terceiro setor? Né? Aí nós vamos para o setor terciário. O setor terciário
são as organizações de serviços, aquelas que prestam serviços nas outras empresas, né, para empresas manufatureiras ou para empresas do setor primário. Então ela pode prestar serviço tanto para a indústria aí de transformação, quanto lá na fazenda, quanto lá na extração do minério e tudo mais. Atualmente é cada vez mais comum que atividades de contabilidade, transporte, vigilância, refeição e marketing, entre outras, sejam terceirizadas pelas empresas manufatureiras ou do setor primário, deixando de ser executada por departamentos dentro das organizações e sendo atribuídas às empresas de serviços especializados. Então, e ainda agora com a nova lei trabalhista, essa tendência de terceirização ela pode ser que ela aumente até. Então, para outros ramos também. Então, essa é a terceirização, prestação de serviço. Tá bom? E as organizações de serviço podem ser classificadas em 5 subgrupos. Olha bem, 5 subgrupos. Primeiro, né, são serviços empresariais. Serviços empresariais, consultorias, finanças, bancos, consultórios de contabilidade, vigilância e limpeza. Serviços comerciais, que são as lojas lá do comércio de atacado, serviços de manutenção e reparos. Serviços de infraestruturas, comunicações, transportes, eletricidade, telefonia, água e esgoto. E outros serviços sociais pessoais, que são os restaurantes, cinema, teatro, saúde, hospitais, clínicas de saúde, odontológicas, hospitais, etc. E serviços de administração pública, de uma maneira geral. Educação, policiamento, segurança pública e saúde. Então, esses são os 5 subgrupos do setor terciário, que são os prestadores de serviço, que atuam tanto para o setor primário, que pode trabalhar aliado com o setor primário, e com o setor secundário também. E agora a gente vai para outro tópico, pessoal, que isso é para vocês entenderem, a evolução da administração. A administração ela sofreu por muitas evoluções, né? Então, com o gradativo desenvolvimento e complexidade das organizações, né? Então as organizações foram crescendo, foram criando uma complexidade de setores, uma complexidade de processos. Então surgiu a necessidade de administrá-las adequadamente. E aí a teoria geral da administração trata do estudo da administração das organizações em geral e das empresas em particular. Tá bom? Então, ela vai tratar de tudo da administração geral, mas também das empresas em particular, particularmente as empresas. Essa teoria é um conjunto integrado de teorias em crescente expansão e gradativamente abrangente. Então, ela cada vez abrange mais, né, as empresas. A teoria administrativa surgiu no início do século XX, olha bem, atravessou fases bem distintas e que se superpõem. Cada uma das fases realça e enfatiza um aspecto importante da administração. Que Avenato dizia isso, Peinado e Granhal também. Então, assim, a evolução da administração, né, de uma maneira geral, ela teve algumas etapas. A primeira foi ênfase nas tarefas, é o foco das teorias que consideram a administração uma ciência aplicada à racionalização e no planejamento das atividades operacionais. Então, o foco era as atividades administrar os operacionais, para que eles produzissem mais e mais. ênfase na estrutura organizacional. É o foco das teorias que consideram a administração uma ciência que cuida da configuração e estruturação das organizações. Então é aquela que diz que aqui tem as hierarquias, o chefe e tudo mais. Tem o ênfase nas pessoas. É o foco das teorias que consideram a administração uma ciência aplicada sobre as pessoas e suas atividades dentro das organizações. Se a gente prestar atenção, essa daqui, ênfase nas pessoas, ela abrange um pouquinho tanto da primeira que a gente viu, quanto da segunda. A primeira, não sei se vocês lembram, que eu falei foi ênfase nas tarefas e depois ênfase na estrutura organizacional. E essa daqui agora, ênfase nas pessoas, ela tem um pouquinho ela tenta fazer um pouco mais de flexibilização. E agora vem essa outra aqui, que é ênfase na tecnologia. É o foco das teorias que consideram a administração uma ciência que cuida da aplicação bem-sucedida da tecnologia na atividade organizacional. Então ela já está avançando um pouco mais, já está tendo um olhar, essa teoria que ela tem um olhar diferente das outras duas. ênfase no ambiente. É o foco das teorias que consideram a administração uma ciência que busca a adequação
das organizações às demandas e situações que ocorrem em seu contexto externo. Ou seja, ela busca analisar o que acontece no externo para fora, né, além das suas portarias, dos seus muros, e vai ver o mercado como é que está para poder fazer a sua administração. Né? Então ela é focada nessas questões. ênfase nas competências e na competitividade. É o foco das teorias que consideram a administração uma ciência, que considera as organizações detentoras de competências sempre atualizadas, articuladas e prontas para serem aplicadas, que são essenciais para o sucesso dos negócios. Então, esse foco dessa teoria, ela é focada dizendo que são as organizações que detêm toda a competência, né, todas as competências sempre atualizadas, articuladas e prontas para serem aplicadas. Então, ela já tem um foco diferente. Agora temos um quadrinho aqui, vocês não vão ver, mas eu tenho um quadro aqui só para vocês entenderem. Dentro dessas teorias que a gente viu, então, tem os anos e as fases das empresas e o que ela enfatizava. Quais são as teorias para vocês entenderem. Então, lá eu tenho ao tempo antes de 1780, eu tive o período artesanal, e depois, 1780, né, começou o início da industrialização. Então, aí, primeira Revolução Industrial, em 1860, desenvolvimento industrial, que é o que a gente chama de segunda Revolução Industrial, que é a ênfase, né, nessa fase aqui, a ênfase era nas tarefas e a teoria predominante era a administração científica. Olha que interessante. Aí, em 1914, né, com o gigantismo industrial, com o desenvolvimento, com a expansão das indústrias do mundo, aí, a ênfase foi na estrutura organizacional, e isso é o que a gente chama de teoria clássica e teoria neoclássica. Né? Então, depois as duas grandes guerras mundiais, a ênfase foi nas pessoas e a teoria das relações humanas. Teoria neoclássica também. Na estrutura organizacional, teoria da burocracia, teoria da estruturalista, e depois, em 1945, com o pós-guerra, né, e aí tem as fases das empresas que é o moderno e o pós-guerra, a ênfase nas pessoas, na tecnologia e no ambiente. E aí as teorias predominantes para este período foram teoria comportamental, teoria de contingência e teoria comportamental e teoria da contingência. E já na década de 80, nos anos 80, lá de 1980 para cima, globalização. Então, o que é isso? A globalização ela avançou de uma maneira real, e aí aumentou o quê? O conhecimento que as empresas tinham uma da outra, e a concorrência ficou mais facilitada em partes para você concorrer com produtos lá de fora, porque hoje o seu produto ele pode ser exposto para o americano, para o japonês, para o chinês, para o inglês, para qualquer pessoa do mundo, basta ter o quê? A internet, que é uma forma de você globalizar o seu produto, o seu serviço também. Então, essa fase era de globalização, né, e até os anos 2000, né, a gente considerava o momento ainda, era a ênfase no ambiente e a teoria da contingência continuava. Muito agora, nos dias atuais, a gente está numa teoria, uma teoria contemporânea, numa situação mais contemporânea, mais atual. Ela é focada principalmente agora na parte principalmente do uso de tecnologias mais avançadas, que depois passou principalmente com a indústria 4.0, que é a mais atual. Então, esses são um pouco das teorias para você entender aí, futuro tech-segurança, ou profissional da área de segurança do trabalho de uma maneira geral, para vocês entenderem onde que enquadra a segurança do trabalho. Cada teoria dessa que a gente apresentou, ela influenciava positivo ou negativamente na segurança do trabalho, na vida dos trabalhadores dentro das empresas. E hoje, se você for atentar com o setor primário, setor secundário, setor terciário, vocês irão entender um pouco do que a gente está falando, até para dar subsídios para vocês
entenderem por que certos ramos de atividade acontecem mais acidentes, mais doenças, mediante ao ramo, ao setor que essa empresa ou que essa indústria que você for trabalhar ou está trabalhando pertence. Então, é para você ter uma abertura, para vocês entenderem um pouquinho disso. E a nossa aula de hoje, né, essa videoaula, ela não vai se prorrogar mais, ela fica por aqui, pessoal, e eu agradeço a participação de vocês, quem está nos assistindo aí. Não esqueça lá no final que a gente também tem lá, ó, deixa aí o seu, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Tá bom, pessoal? É um prazer estar com vocês. A gente volta no próximo momento com a segunda aula, que vai ser de administração aplicada à segurança do trabalho. A gente vai conhecer um pouquinho mais de organizar o que é uma organização do trabalho, principalmente, tá bom? Um abraço e até a próxima. Second.